Olá! O vídeo de hoje é para fazer uma análise literária com uma crítica especializada em cima do romance da escritora norte-americana Colleen Hoover. E o livro é esse aqui, Verity. Fica comigo que acompanha então a análise. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito ainda e gostar do conteúdo, se inscreva e faça parte da nossa comunidade. Não deixe de deixar a sua curtida aqui pra gente também e deixar seu comentário, interagir. Aqui a nossa interação em literatura e livros é bastante importante com a contribuição dos inscritos, ok? E hoje eu vou ler um livro aí que está sendo muito falado, um livro que está sendo muito divulgado, os parceiros de Instagram, as páginas de livro, as páginas literárias têm falado muito desse livro, livro recente, livro atual, da escritora norte-americana Colleen Hoover. Eu li o livro em formato digital e está aqui então um livro sobre o qual eu vou falar hoje com vocês. Colleen Hoover escreveu Verity, bastante interessante. Quando eu soube esse livro, né, que existia esse livro, muita gente falando e tal, quando eu vi pela primeira vez a existência desse livro, eu pensei, né, Verity, né? Por que será Verity? O título do livro é um título marcante, né? Falei, será que não está traduzido? O que será que é Verity? No fim, a gente percebe que Verity é o nome de uma pessoa, um personagem muito importante, que aparece pouco na história, assim, de forma ativa, mas é muito importante na história porque ela é uma das narradoras do livro, é uma personagem importantíssima para a história é sobre ela também, sobre a família dela. Enfim, esse livro aqui foi o meu primeiro contato com o trabalho da Colleen Hoover, foi a minha primeira leitura sobre essa escritora e eu gostei bastante. Já imaginei que fosse gostar, porque é uma escritora, hoje é a escritora número 1 de vendas no New York Times, deve vender um caminhão de livro também na Amazon e outras livrarias, enfim, a crítica do New York Times aponta ela como a escritora que mais vende hoje nos Estados Unidos e no mundo, tá? Muitos romances aí. Esse foi o meu primeiro contato. Quando eu vou estudar um novo escritor que eu não conheço, eu gosto de ler só a obra mais recente. Acho que faz sentido, né, para você ver que ponto o escritor está. E depois eu vou buscando outras coisas e com certeza vou prosseguir aí com o conhecimento da obra da escritora, que eu gostei bastante, porque é uma escritora que escreve pensando na técnica literária da narrativa, não apenas temáticas que gerem a atenção do público, mas também trabalha muito bem a técnica narrativa. Por que eu digo isso? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho então. Sempre digo que nos meus vídeos aqui de leitura de livro, de resenha, que acaba sendo uma análise crítica também, eu não dou spoilers, tá? Evito ao máximo de dar spoilers, né? Eu conto, na verdade, elementos da trama. Então, que trama é essa que a gente tem no livro Verity, né? Como eu estava falando, eu li em formato digital, ó. Então, como é esse livro? O que é esse livro? Esse livro é a história de um triângulo amoroso. E é um triângulo amoroso distorcido. Não é uma história de amor, tá? É um triângulo amoroso distorcido entre a escritora Verity também é uma escritora, tá? O marido dela, Jeremy, e a outra escritora da história, que é a Lowen, que é a personagem principal e é quem conta a história. Tá? É um romance sobre uma família destruída, que na verdade é um grande mote. Eu falo isso em todos os meus nas minhas lives, nas minhas análises de livro. O grande mote de literatura do século XXI, de romances, é a história de famílias destruídas, de famílias despedaçadas, e é o caso aqui. Tá? A gente tem aqui uma família, a história que é a seguinte, né? Jeremy era casado com Verity, escritora Verity, famosa, multimilionária, famosa, né? Como é a Colleen Hoover, talvez, não sei se tem uma questão de alter ego aí, vou ter que descobrir depois, conhecendo melhor a escritora, mas enfim, uma grande escritora consagrada, e sofre um acidente, está em coma, né? Está na cama, viva, mas sem nenhum tipo de resposta. E ela estava escrevendo uma série de livros, uma trilogia com 6 livros, e ela tinha escrito apenas metade dessa trilogia, que era um mega sucesso de vendas. E a história começa assim, não é? Com a escritora Lowen conhecendo Jeremy numa situação inusitada em Nova York, em Manhattan. Já aproveito para adiantar que o espaço dessa narrativa é Manhattan e também o interior nos Estados Unidos. O espaço então é o espaço urbano e o interior dos Estados Unidos. E você tem essa família aí, a Verity está em coma, Jeremy é seu marido. Eles tinham 3 filhos, 2 filhas gêmeas e um menino. As gêmeas, as duas sofreram em diferentes momentos fatalidades. Eles perderam as 2 filhas. Então é uma família bem despedaçada, tá? 2 filhas mortas, crianças, a mãe em coma. E sobrou o pai e o menino mais novo, o Crew, tá? Então, assim, é uma história que já começa pesado. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso é o início da história, como começa essa história, né? E você tem um livro que vai tratar dessa trama, que a escritora Verity, a escritora Lowen, ela é chamada pelo Jerry, conhecida, né? Ele a conhece.
ela é chamada pelo Jeremy para continuar de forma anônima essa saga de romances da Verity. Isso de forma escondida, para que o livro continue o projeto editorial de ser vendido, é um projeto comercial. Tá? E aí eles se conhecem e a Lowen vai se hospedar na casa deles para se inteirar dos manuscritos da Verity, da história, das coisas que ela escrevia, do trabalho dela. Ela pega a chave do escritório dela, do escritório da Verity, e passa a integrar a sua casa e mora lá por uma semana ou duas, combina de morar lá por um tempo, para poder dar um start e criar um manuscrito, criar um projeto para ser aprovado e escrever aí um contrato milionário, que ela, inclusive, é a oportunidade da carreira dela, porque é uma escritora que não é conhecida. Tá? Então essa é a trama inicial. Lowen indo para a casa de Verity, que não a conhece jamais, né? Não a conhecia antes, é isso que eu quis dizer. E tá lá na casa dela, tendo que buscar elementos para conseguir escrever essa obra. E aí, no meio dessa tragédia familiar gigante, com esse pai, com esse menino que estão lá. Então você tem um romance que vai falar sobre a família destruída, isso eu já disse. Um romance que vai falar sobre a relação homem e mulher, antes do casamento, depois do casamento, depois da chegada dos filhos. Muito legal, essas 3 fases diferentes na relação do homem com a mulher, marido com a mulher. Tá? Isso é importante dizer. Eu destaco uma grande força de técnica narrativa desse romance, é que é um romance com 2 narradores. Olha que coisa legal. Por quê? A Lowen conta a sua própria história. Então temos aí um narrador-personagem, um narrador que não é onisciente, é um narrador que briga para ser onisciente, inclusive. Isso é uma delícia, né? Você lê um livro que o narrador é um personagem da história e ele se amargura querendo saber as coisas. Né? E essa é a Lowen, que conta a história pra gente, do início ao fim. E no meio da história é a palavra da Verity que toma a vez. Alguns capítulos são escritos pela própria Verity através dos manuscritos encontrados pela Lowen. São manuscritos pessoais que contam a história da vida da Verity e da vida do Jeremy, também da família, antes do acidente. Então você tem uma história narrada com saltos temporais, que torna o livro muito interessante, muito gostoso de ser lido. E essa narrativa é escrita por 2 narradores, porque tem alguns momentos da história, a Verity, como narradora, assume totalmente a narração da história, e aí o relato da Lowen pausa, e você vai lendo o relato da Verity, em outro momento da história, em outro momento do tempo. Então, isso torna a estrutura narrativa bastante interessante, e aí entrou a grande escritora Colleen Hoover, que criou aí esse estilo de narrar a história, porque isso não é tão simples ser feito, ela planejou isso, ela arquitetou isso, né? Isso é um projeto arquitetônico de literatura, né? E você tem, claro, aí uma proposta de reflexão também sobre a falta de comunicação entre as pessoas que se amam, porque começam a surgir histórias contadas e um não sabe, outro não sabe. Temos narradores querendo saber coisas que não sabem, tanto a Verity quanto também a Lowen, e aí você vê que é apenas falta de comunicação. Se as pessoas conversassem as coisas olhando nos olhos, a vida seria muito mais fácil. Isso é uma proposta de refletir sobre, né, o livro é uma proposta de refletir sobre isso. O individualismo, tem um momento que fala, né, que a Lowen fala, a gente vai para Manhattan, né, Nova York, cidade grande, megalópole e tal, a gente vai para Manhattan, né, as pessoas vão para Manhattan, famosos, artistas, escritores, para serem vistos, mas todas as outras pessoas vão para Manhattan para desaparecer, ou seja, somos apenas mais um no meio de uma cidade gigante com milhões de pessoas, né. Então é um reflexo muito interessante esse livro sobre individualismo, tá? E isso pode afastar as pessoas, né? No caso do livro, o que afasta as pessoas além do individualismo são as tragédias familiares com consequências irreconciliáveis e interpretação equivocada de fatos. Não vou contar muito porque eu quero que vocês leiam essa história, não quero dar spoiler, tá? Interpretação equivocada de fatos. Tá? É um romance então que reflete sobre o trabalho do escritor, é uma delícia ler isso, eu como escritor gostei bastante, porque a Verity é uma escritora e mostra todo mundo editorial dela, escreveu livro, reuniões para pensar sobre isso, contrato, cachê. É um romance, então, que reflete sobre o trabalho do escritor, como ele é. A visão da Verity, escritora consagrada, famosa, milionária, com demanda. E a Lowen, que é uma escritora que escreve para pagar o aluguel, para comer, né? Inclusive está sendo despejada no começo da história, né? Então, assim, como é para ela produzir livro? Ela, o seu agente, eles também se relacionam, enfim, toda uma trama bem caprichada aí, tá? Verity vem como sendo uma escritora forte, é uma narradora forte também, uma narradora muito forte na história, ela manipula a verdade, ela se marca por isso ao longo de toda a narrativa, manipula a verdade e manipula de uma certa forma que a gente não sabe até que ponto ela está manipulando. Ou não está, ela está apenas falando a verdade, a gente não sabe, né? Então essa história se passa nos dias atuais e fragmentos de memória ao longo da narrativa. Muito interessante, gosto de narrativas que falam também com um aspecto de viés da memória, né? Então,
temos essa história com essa força motriz, que é o efeito de suspense. Há um efeito de suspense porque você tem a Verity em coma em casa e um monte de coisa acontecendo e a vida continuando dessa família destruída. E a Lowen lá dentro, começando a se envolver com o Jeremy, que isso acontece desde que ele tromba pela primeira vez. E você tem um suspense, porque a Lowen vê a Verity como um fantasma. Enfim, tem uma dinâmica ali que torna o livro bastante interessante. Suspense, essa força narrativa desse romance é isso também. Narrador que não é onisciente, narrador que não sabe o que está do outro lado da porta. Então um narrador que é de uma instância que não domina todos os fatos. Isso torna a história muito interessante. A gente fala que o narrador onisciente é uma coisa legal, uma narrativa e tal, mas o narrador que não é onisciente também causa problemas para o leitor e torna a história muito interessante de ser lida, né? Há muitos diálogos, há diálogos mentais, acho legal essa forma de escrever, né? Bem século XXI também. Você tem as falas entre as pessoas, o relato do narrador, e você tem falas mentais, pessoas falando consigo, que às vezes pode sugerir também como uma fala com o leitor. Tudo isso você tem no romance, é um emaranhado de coisas que naturalmente estão na obra de uma grande escritora, né? Então você tem 3 camadas de leitura. Você tem o diálogo entre os personagens, o narrador contando a história pra gente e o personagem falando consigo. 3 camadas de discurso, vamos falar de discurso, né? 3 camadas de discurso. Tudo isso são apontamentos que, olhando com um olhar crítico para o livro, a gente encontra elementos interessantes. Não é apenas porque é uma história cheia de elementos narrativos fortes, porque tem um suspense. É um livro que não é adequado para crianças, é um livro para maiores de 18 anos. Tem todo um elemento então, aí que chama a atenção das pessoas para lerem a obra. Mas por trás tem um trabalho especializado da escritora que faz isso. Uma narração com discurso em 3 camadas. Isso é bastante interessante, tá? E como eu já falei, o bônus, né? O bônus é você aprender um pouco sobre o mundo editorial, como é a vida dos escritores. E aí eu trago uma reflexão, que é a reflexão que o livro sugere pra gente também. Eu faço a pergunta para você pode colocar seu comentário aqui para mim. Um escritor pode ser julgado, pode ser punido, condenado, ou absolvido, pelo que ele escreve? É interessante isso, né? Não estou falando de discurso de ódio, tá? Não estou falando de discurso de ódio nem de fake news. Deixa isso para lá. Estou falando de relatos. Um narrador pode ser julgado, você pode prendê-lo por ele fazer uma confissão através de uma narrativa, por exemplo? É válido isso? É válido alguém ser preso, punido, julgado por um relato escrito? Interessante, né? E há essa proposta de reflexão a respeito disso. Casais que têm filhos, vocês que têm filhos, né? Vocês, eu, ele, nós todos que temos filhos em casa, precisam conversar. Tá? O diálogo é importante, esse é um lema que o livro deixa pra gente, tá? E será que a vida moderna, atual, toda demanda de trabalho e relações sociais, enfim, e as pessoas gostando de aproveitar a vida ao máximo hoje, com a ideia de longevidade, curtir a vida e conhecer o mundo, enfim, toda essa questão do mundo moderno atual, a vida hoje deixa espaço para criação de filhos? É uma questão que o livro coloca, né? Essa vida permite, então, que se criem filhos com tempo, com espaço, com dedicação necessária, né? Qual o preço para uma relação homem-mulher, né? Parceiro e parceiro? Qual o preço, né, para a relação tomar essa decisão, ter filhos, né? Como é isso? Né? E há conversa, há diálogo. Essa é a proposta. Tantas camadas de diálogo, né? 2 narradores, um texto totalmente baseado em cima do discurso, que é o livro da Colleen Hoover, Verity, que deixa esse questionamento, né? Cadê o diálogo na vida atual das pessoas, né? Uma história toda de suspense criada apenas por falta de concatenação, né? Falta de concatenar, falta de encaixar diálogo, conversa, contato entre as pessoas. Então, eu li o livro, recomendo esse livro, é um livro para adultos, fica essa ressalva, ok? E tá aí, Verity, um romance muito legal, que vale a pena quem quiser conhecer a escritora Colleen Hoover. Vou ler mais coisas dela, mas esse livro aqui está aprovado, ok? Quem tem Kindle Unlimited, eu li o livro, fiz o download pelo Kindle Unlimited, então você consegue ler sem investir nada, se você no Kindle, ok? Você já leu o livro? Conta pra gente, deixa seu comentário aí, sua contribuição é importante para a gente por aqui preparar as próximas aulas e interagir um pouquinho a respeito da leitura. Qual foi sua impressão? Achou as mesmas coisas que eu? Teve alguma coisa que eu não reparei que você está dizendo? Legal, aguardo o comentário de vocês. Obrigado, né? Compartilhe o vídeo com quem leu, com quem gostou, com quem te indicou o livro. E tá aí a minha análise, então, minha resenha crítico-analítica do romance Verity de Colleen Hoover. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!